Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Emerson e estou trabalhando língua portuguesa com vocês que estão aí na primeira série. Nós vamos fazer algumas aulas de revisão para a gente lembrar o conteúdo do primeiro trimestre. Nós estamos chegando aí a uma época de avaliações nas escolas, então é sempre bom a gente rever aquilo que nós aprendemos. E hoje nós vamos aqui, com os nossos objetivos. Revisar o gênero, anúncio. Lembram? Vocês viram isso lá nas primeiras aulas. Hoje a gente vai rever isso. Fazer algumas reflexões sobre o uso das conjunções nos textos e vamos falar das orações coordenadas. Lembram das orações coordenadas? Hoje nós vamos falar dela novamente. Se você já aprendeu, é uma ótima forma de você rever. Se você ainda não conseguiu compreender essas orações coordenadas, hoje vai ser o dia que você vai ter essa chance de aprender. E para começar, trago para vocês um anúncio publicitário. O que é? São textos de natureza argumentativa, produzido para influenciar e convencer as pessoas a adquirirem algum produto ou mesmo comprar ideias. Então, eles vendem algumas ideias, esse anúncio publicitário. Olha aqui, trouxe para vocês o do coronavírus. A prevenção está em nossas mãos. Olhem só como nós temos ali uma coisa importante, a prevenção está em nossas mãos. O anúncio publicitário traz aqui o texto não verbal. O que eu tenho nesse texto não verbal? Alguém que está lavando as mãos. Então, a prevenção está em nossas mãos. Somente no lavar as mãos? Ou será que também tem relação com a gente se cuidar? Olha lá. Depois eu tenho plante árvores, ideias e coisas boas. Esse é do Dia do Meio Ambiente, 5 de junho. Anúncio publicitário. Se utiliza das várias linguagens que permitem a comunicação entre as pessoas, o verbal e o não verbal. Professor, eu ainda não consegui compreender o que é esse não verbal. O não verbal é quando eu tenho um texto e ele não apresenta frases. Eu tenho a imagem. E o verbal é quando eu verbalizo, quando eu vou falar alguma coisa. Aqui eu tenho, por exemplo, o texto não verbal. Tenho ali o planeta Terra. Aqui eu tenho o texto verbal. Plante árvores, ideias e coisas boas. O anúncio publicitário, ele vai sempre trabalhar com vocês com essa questão do verbal e não verbal. Os dois vão conversar. Esse verbal e esse não verbal, eles vão dar significado para o anúncio. O que eu tenho? Um título, que é uma frase-chave, o texto que vai ampliar o assunto. Eu tenho ali o título e depois o texto. Um slogan, a assinatura e o público-alvo, veículo de comunicação e produto. Lembra quando nós falamos sobre a questão da escrita, que eu falei bastante para vocês a respeito do público-alvo? Quem é que vai ler aquele texto que eu vou fazer? Quem é que vai ler aquele anúncio? Eu tenho que pensar em preferenciais, nível sociocultural, um poder aquisitivo, o hábito, tudo isso tem que ser pensado para que eu possa colocar a imagem e o meu título e a minha frase, eu tenha que alcançar este público, tem que ficar próximo deste público, chamar a atenção daquele público que eu quero atingir. Onde pode circular esse meu anúncio publicitário? Em vários locais. Televisão, rádio, outdoor, revista, jornal. Aí nós temos ali, pode acontecer de vocês terem na internet, nas redes sociais de vocês podem encontrar esses anúncios publicitários. E o produto? Pode ser várias coisas. Pode ser de utilidade, de custo,
desempenho, receptividade. A ideia é fazer com que o leitor compre aquilo que está sendo vendido. E este comprar, não necessariamente estamos falando de coisas materiais. Pode ser comprar uma ideia, como nós tínhamos lá no outro anúncio. Plante árvores, olha só, para você plantar árvores, para você cuidar do meio ambiente. Vamos pensar um pouquinho sobre a língua portuguesa, sobre a composição dessa língua. Olha só, plante árvores, ideias e coisas boas. A prevenção está em nossas mãos. Nesses dois casos, temos períodos formados por uma única oração. Lembram? Uma única oração. Como é que eu sei disso? Como é que eu sei que é uma única oração? Ora, porque você é professor. Não, mas vocês também sabem. Olha lá, você deve ter observado que cada uma delas tem apenas um verbo. Um verbo. Lembram? Eu conto a quantidade de orações pela quantidade de verbos. E se eu tenho um único verbo, eu tenho o quê? Um período simples. Lembrando, o que é período? Aquele que vai da letra maiúscula até o ponto final. Período simples, um único verbo. Quantos verbos temos neste período? Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe. Quantos verbos eu tenho aqui? Um tempinho para vocês pensarem quantos verbos nós temos. Volto para corrigir e dar continuidade. Atividade fácil para vocês que estão aí na primeira série, né? Contagem de verbos. Mas vamos lá. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe. Conseguiram encontrar os verbos? Estão eles ali. O evite e o estejam. Olha só, como eu tenho dois verbos em um único período, que é mesmo período, aquilo que vai da letra maiúscula até o ponto final. Como eu tenho dois verbos, eu vou ter duas orações. E se eu tenho duas orações, eu tenho o quê? Um período composto. Lembram? Período simples, um verbo. Período composto, dois verbos ou mais. Simples, um verbo. Composto, dois verbos ou mais. Ok? Agora, classifique as orações em períodos simples ou compostos. Acabei de dizer para vocês. Como é que eu vou reconhecer? Pela quantidade de verbos. Vou dar um tempinho para vocês fazerem a classificação entre período simples e composto e volto para corrigir e darmos continuidade na nossa aula.
E então, conseguiram aí classificar entre período simples e período composto? Vamos dar uma olhadinha nas nossas orações? Levantou e começou o barulho. A vizinha mudou na casa nova, mas não tem água. Eu acertei os números, portanto mereço o prêmio. A vida não é um conto de fadas. Carlos devia estar cansado porque estudou o dia inteiro. Olha só, agora eu vou prestar bastante atenção nesta aqui. Carlos devia estar cansado porque estudou o dia inteiro. A palavra cansado vem de cansar, do verbo cansar. Mas naquele caso não é um verbo. Por quê? Como que o Carlos estava? Cansado. Então, Carlos estava cansado. Eu tenho um adjetivo. Eu estou caracterizando o Carlos. Muito cuidado com isso. Olha só. Levantou e começou o barulho. Levantou, começou. São os meus verbos. A vizinha mudou na casa nova. Mas ela não tem. Tem o verbo mudou e o tem. Eu acertei os números, portanto mereço o prêmio. Ó, acertei e mereço. A vida não é justa. Carlos está cansado porque estudou. Dois verbos de novo. Se eu tenho dois verbos, período composto, um único verbo, período simples. Olha só, a vida não é um conto de fadas, um único verbo, período simples. Agora, de acordo com as orações, como podemos classificar esses períodos? Nós vamos classificá-los como simples, período composto. Vou dar um tempinho para vocês fazerem essa classificação, se vocês ainda não fizeram. Façam a marcação do verbo para que vocês reconheçam esses verbos, façam esta contagem, um tempinho para você classificar e, se possível, vou dar uma chance para vocês, se possível, dá uma olhadinha no caderno de vocês e vejam como são essas orações com períodos compostos. Lembram das orações coordenadas? Lá do início das aulas, dá uma olhadinha, veja se você consegue reconhecer essas orações coordenadas. De que tipo de oração coordenada eu estou falando? Lembram? Oração coordenada é aquela que vai funcionar sozinha. Vou dar um tempinho para vocês fazerem essa classificação, pensarem nessas orações que nós temos aqui e volto para corrigir, continuar e dar continuidade à nossa revisão. Lembrem, nós estamos fazendo uma revisão. Um tempinho para vocês pensarem e volto para continuarmos.
Então, conseguiram classificar aí esses nossos períodos, esse período simples, período composto, olhar ali as suas orações coordenadas? Vamos dar uma olhadinha? Levantou e começou o barulho. Eu tenho o quê? Período composto por duas orações coordenadas. Professor, por que são orações coordenadas? Porque elas funcionam sozinhas. Levantou. Começou o barulho. Eu tenho este E aqui fazendo a ligação dessas duas orações e ele está fazendo o quê? Adicionando. Levantou e começou. Então eu tenho uma oração coordenada, aditiva. Por que aditiva? Porque adiciona. Onde que está adicionando? No meu E. A letra E ali, aquela conjunção que está adicionando a oração. Depois, a vizinha mudou na casa nova, mas ela não tem água. Eu tenho aqui o verbo mudou, o mas, o ela, que diz respeito à mesma pessoa, ser a minha vizinha, tá? Não tem água. Período composto novamente por duas orações. Orações coordenadas. A vizinha mudou na casa nova. Minha primeira oração. A segunda oração, mas ela não tem água. Oração coordenada adversativa. Lembram lá no início, vocês devem ter anotado aí no caderno de vocês, quais são essas conjunções adversativas. Mas, professor, eu preciso decorar? Na verdade, você não precisa decorar. Mas é interessante que você saiba pelo menos umas 3, para que quando você estiver fazendo o seu texto, você não fique repetindo mas o tempo todo. Você pode ir trocando essas conjunções para que o seu texto não fique repetitivo. Eu tenho ali, ó, as minhas opções: mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Você pode fazer a utilização de todos estes daqui. Não precisa ser somente o mas. É importante vocês saberem isso. Volto a dizer, para o seu texto não ficar repetitivo, ele não pode ficar repetitivo. Eu acertei os números, portanto, mereço o prêmio. Olha só, de novo eu tenho duas orações, elas são coordenadas porque elas funcionam bem sozinhas. Tá? Eu acertei os números, portanto, mereço o prêmio. Tem o quê? Uma oração coordenada conclusiva. Olha só, eu vou dar uma ideia de conclusão. Eu acertei os números. Ou seja, mereço o prêmio. Conjunções conclusivas. Portanto, logo, pois. Mas o pois é depois do verbo, certo? E assim e etc. Tenho várias conjunções que podem dar a ideia de conclusão. Aqui a gente mais costuma utilizar é o portanto, mas é interessante que você saiba o portanto e o logo, pelo menos esses dois, para quando você for fazer a sua conclusão, você não ficar repetindo lá no seu texto. Depois, a vida não é um conto de fadas. Como eu tenho um único verbo, lembrando, o é vem do verbo ser, que é um verbo de ligação, eu tenho um período simples. Ó, não é mais uma oração coordenada. Por que não é oração coordenada? Porque eu tenho um único verbo. Para ser oração coordenada, eu preciso de pelo menos 2 verbos, certo? Se eu tenho um período simples, apenas um verbo, não tenho nem como classificar esta oração, ok? Carlos está cansado porque estudou o dia inteiro. Oração de novo coordenada. Carlos está cansado. Por que o Carlos está cansado? Porque estudou o dia inteiro. Estou explicando o motivo. Então, nós explicamos bastante com o porquê e com o pois. 2 conjunções para vocês lembrarem. O porquê, lembrando que o porquê de explicação é o porquê junto, certo? Porquê e o pois. Tudo bem. Nós temos ali, então, uma conjunção explicativa, oração coordenada explicativa. Lembrando que nós estamos revisando aquilo que vocês já aprenderam. Se você
Já sabe o conteúdo? Aproveita para você saber um pouquinho mais. Se você ainda tem um pouquinho de dificuldade, aproveita para você acompanhar e ir lembrando daquilo que já foi ensinado. Temos aqui, uma outra atividade, só que agora com um anúncio publicitário. Vocês vão fazer a leitura do anúncio e classificar a oração. Nós acabamos de classificar essas orações. Agora vocês vão fazer a leitura, tomou o Duril, a dor sumiu, e classificar essas orações. Oração coordenada. Que tipo de oração coordenada que eu tenho? Vou dar um tempinho para vocês pensarem, porque ali talvez você já esteja pensando que parece que está faltando alguma coisa. Então, vou dar um tempinho para vocês conferirem aí no caderno de vocês como que a gente resolve essa situação e volto para corrigir e fazer os comentários. E então, verificaram aí no caderno de vocês, lá no início das aulas, conseguiram classificar essa oração aqui, coordenada? Vamos ver, Tomou o Doril, a dor sumiu. Tenho dois verbos, o tomou e o sumiu. Tem um período composto por orações coordenadas. Por que são coordenadas? Porque elas funcionam juntas. Mas eu não tenho o quê? Uma conjunção. Se eu não tenho conjunção, eu tenho uma oração coordenada assindética. Olha só, assindética. Quando que eu vou ter essa oração assindética? Quando eu não tiver o uso de conjunções, indiferente de qual conjunção seja, tá? Se eu não tiver a conjunção, ela é assindética. Mais uma atividade. Leia o anúncio e classifique as orações.
Poupe tempo, poupe energia e o meio ambiente e exercite-se. Falei agora há pouco para vocês sobre a questão das conjunções e a falta dessas conjunções. Vou dar um tempinho para vocês classificarem essas orações que nós temos ali, volto para corrigir e continuar com a nossa revisão. Conseguiram fazer a classificação das nossas orações? Vamos ver? Olha só, primeiro eu faço a marcação dos meus verbos. Poupe, depois exercite-se. Agora, como que eu vou classificar? Olha só, eu não tenho aqui uma conjunção, então eu tenho nesse primeiro momento o quê? Uma oração assindética. E aqui eu tenho uma conjunção. Que conjunção que está aparecendo antes do verbo exercitar? A conjunção e. E nós já vimos que essa conjunção e faz o quê?
Ela vai adicionar. Então, eu tenho uma oração coordenada aditiva. Mais uma atividade para vocês. O anúncio, leiam o anúncio e transforme a oração coordenada aditiva em conclusiva e adversativa. Olha só, você vai ter que pesquisar lá no seu caderno ou buscar aí na sua memória quais são as conjunções que eu tenho para conclusiva e adversativa. Vocês vão pegar esse anúncio, onde está a minha aditiva? Está ali, ó, e fui viajar. O e adiciona, certo? Vocês vão transformar essas orações aí no quê? Em oração coordenada conclusiva e oração coordenada adversativa. Um tempinho para vocês fazerem essa transformação, verifiquem se ficou com sentido aquilo que você está escrevendo no seu caderno e volto para continuar com a nossa revisão.
Então, conseguiram fazer essa transformação para a conclusiva e a adversativa? Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Amanheceu, peguei graviola, botei na sacola, portanto. O portanto é o quê? Uma conjunção conclusiva, fui viajar. Amanheceu, peguei graviola, botei na sacola, entretanto, não fui viajar. Adversativa. Agora há pouco nós falamos dessas conjunções adversativas, eu fiz a utilização do entretanto. Mas se você utilizou uma outra conjunção, mas que ela também seja adversativa, está certo. Temos ali o mas, o porém, no entanto, certo? O todavia. Qualquer uma delas que vocês tenham utilizado fica certo. Muito bem. Espero que vocês tenham gostado da nossa revisão e espero vocês na próxima aula para a gente rever outras coisas que nós já vimos nesse primeiro trimestre. Até mais para vocês. Até a próxima aula.